Então, vamos lá. Se você chegou agora, vai pro vídeo anterior, que eu tô contando como foi a minha primeira cerimônia lá na floresta Aldeia Mutum. E aí eu falei, eu fiz a promessa de que eu não iria mais reclamar, não importasse o que fosse acontecer comigo, eu não iria reclamar. Mas ainda desafiei a ayahuasca. Desafiei e fui lá e disse, não é possível que eu não vou ver nada de bom, não é possível. Peguei outro copão, outro copão, outro copão, nada. Tudo congelado. Não adianta, o seu coração está assim hoje, você está assim hoje, então é isso que você tem, é tudo congelado. Nenhuma flor, nenhuma borboletinha, só um animal congelado no meu colo. Tudo bem. Foi muito impactante isso. As coisas, as orientações, os conselhos que eu recebi pelo fato de ter feito muita reclamação. Foram muitos conselhos e aquilo foi mudando ali no meu coração, na minha mente, em mim. Foi trabalhando a gratidão. Eu comecei a trabalhar a gratidão por estar ali naquele local, por estar com meu marido, por ter reencontrado muitas pessoas assim muito especiais para mim nessa caminhada, por estar com o pessoal da Aldeia da Vida, que foi a primeira vez que eu consagrei, foi lá, as músicas que eu me conectei, eu ouvia nas lives que eles faziam na pandemia. Enfim, muita coisa foi vindo na minha memória e eu fui agradecendo. A cerimônia sempre terminava, começava à noite, terminava pela manhã, e aí pela manhã voltei lá para o nosso localzinho que a gente dormia, aí mais afastadinho um pouco. Aí vai o caminho, vai desviando de lama, vai aprendendo a andar por ali. depois do primeiro dia de cair com o pé na lama, você já vai sabendo por onde andar, onde escolher, vai vendo as folhas secas, vai vindo mais pertinho da mata, tá mais sequinho, enfim. E aí voltei. Aí pensei assim, bom, só falta não ter água agora, né? Porque vai ser o teste que eu falei que eu não iria reclamar. Só falta não ter água. E aí quando eu cheguei, outras pessoas já tinham chegado mais cedo, tomaram banho, e aí eu fui, foi minha vez de tomar banho, suada, a noite inteira em cerimônia, muito calor, né? Tem hora que faz calor, tem faz frio, o tempo muda bastante. Mas assim, para tentar dormir um pouco, né? Já ia dormir numa redinha, assim, não podia virar a cabeça. Eram muitas pessoas no quarto, se eu virasse um pouco para cá, eu batia no rapaz aqui. Se eu virasse um pouco para cá, era Danilo grandão do outro lado. E eu não tinha muito movimento, então foram 7 dias dormindo assim, com o corpo assim, sem muito me mexer, era isso que não dava. A rede não dava para se mexer, aquela redinha de acampamento com mosquiteiro, né? E aí eu fui dormir, ou eu fui tomar banho, e aí só tinha água na torneira. E essa água que tinha na torneira, gente, não tinha mais no chuveiro, mas foi o suficiente para eu conseguir tomar meu banho, as principais partes, lavar meu rosto, sabonete, escovei dente, e consegui tomar um banho decente mesmo com pouco. E consegui dormir. Depois que na hora que eu deitei na rede, começou uma chuvinha. Fez um friozinho muito gostoso, um friozinho muito gostoso. E eu consegui dormir. E morrendo de fome no outro dia. A gente dormia por volta de 4 horas só. E ninguém ficava cansado. Era uma energia surreal, uma alegria, uma vontade de viver tudo aquilo que não dava cansaço nenhum. 4 horas se transformavam em 8 horas de sono, surpreendentemente. E eu sou uma pessoa que durmo muito, tenho necessidade de dormir. Durmo muito, não acordo cedo. E lá eu dormia já de manhã, dormia 4 horas de sono. E no outro dia eu virava na cerimônia e conseguia ficar bem disposta, alegre, para cima, mesmo com essas horinhas de sono que se transformavam em 8. Pela manhã, um café da manhã, que era um dos minhas maiores preocupações, era a comida, porque eu não como todo tipo de coisa. Do frango eu só como peito, não como alguns animais, não como alguns peixes, é mais peixe de água salgada. E lá foi o que mais me surpreendeu. Eles não estavam preparados para a estrutura, para o tanto de gente. Não estavam. E não sei como eles conseguiram, porque a próxima cidade para comprar qualquer coisa são 6 horas de barco. E eles conseguiram suprir tudo, 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 tudo. Muita comida, muita fartura. E até o combustível do gerador, a gente conseguiu ter durante todos os dias. Não foi nada em excesso, foi tudo o suficiente. A energia é suficiente para a gente conseguir falar com a família, conectar com a internet, só ali falar com todo mundo, dar notícia, pronto. Sem passar daquilo, sem ficar com distração na internet.
água suficiente para o banho de cada um, comida suficiente, ou seja, não faltou nada, não faltou nada. Eram mais de 150 pessoas numa aldeia pequena e eles fizeram um milagre acontecer ali para conseguir suprir tudo. E não faltou nada. Eles trabalhavam dia e noite, incansavelmente, para atender todas as necessidades de nós, de todos os turistas, de todo mundo. Era gente do mundo inteiro lá. E aí, quando eu cheguei pro café da manhã, tudo que eu gostava, gente, tudo que eu gostava. Tinha cuscuz, tinha tapioca. E eu só queria ovo, porque eu preciso comer ovo de manhã. Eu preciso comer ovo, gente, proteína. E eu ficava, meu Deus, e agora para ter ovo para 150 pessoas? Gente, era tanto ovo. Ovo cozido, ovo de todo jeito. Bananinha frita, tapioca, bolo, suco de toda qualidade. Comi muito, comi muito. Na hora do almoço eu ficava, meu Deus, eu só como peito. Se chegar alguém que come peito, 150 pessoas na minha frente vão comer o peito todo, vai ficar só a carcaça. Que aquela filha, na hora de eu chegar ali, sempre tinha uma quantidade de peito suficiente. 3, 4, 5 pedaços de peito. E não faltava o que eu gostava. Nesse dia, era o dia que eu falei, lembra que eu falei que eu não ia reclamar? Gente, tudo se transformou nesse dia. Tudo. A minha cabeça fez assim, tum, do murmúrio, da reclamação, de ver a dificuldade, fez assim, tum. Eu tava com uma energia de gratidão tão grande dentro de mim, uma felicidade inexplicável. E eu comecei a ver beleza no ordinário, beleza no simples, beleza no mais simples. Aí andava um pássaro com um cântico lindo, 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 pertinho de mim, que aquilo ali se transformava em algo maravilhoso. E aí, de repente, as borboletas começaram a se aproximar de mim. Aí a ave saía do outro lado, ficava bem aqui na minha frente, cantando. E tudo começou a se transformar, internamente e externamente. Cheguei lá com aquele tanto de ovo, comi pra caramba no café da manhã. Grata, 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 tudo delicioso, tudo delicioso. E as mulheres lá e todo mundo trabalhando sem parar. E eu naquela energia enorme de gratidão, vendo beleza, como eu tô falando, no ordinário, em tudo. Era o sol que batia no rio, pra mim era uma beleza. No caminho ali para conhecer a Samaúma, que é a árvore sagrada deles, que é uma árvore gigantesca, o sol batia bem assim nela, bem assim central. E ela se abria assim, se perdia assim no céu. Era a coisa mais linda. Era uma coisa mágica, forte, você arrepiava o corpo inteiro de chegar perto daquela árvore, naquele lugar, com aqueles pássaros, com aquelas borboletas, e tudo foi ficando tão mágico, tão lindo. As pessoas que apareciam, que diziam onde era pra gente ir, o que que era pra conhecer, chegavam do nada, os encontros, os reencontros, e foi tudo assim, até o final. E como era um festival de música, que é o Cairal, que vem de uma profecia do Tatá, que era um grande pajé, o Tatá, bem velhinho já, ele teve uma visão que o cairal era uma planta que ia crescer, crescer muito, e que precisava levar essa mensagem para as pessoas. E se transformou no que é hoje. O cairal foi a segunda edição, foi a que mais deu gente, com pessoas do mundo inteiro, para não morrer essa semente da cultura deles, essa semente da música deles, que já vem de muitos anos, da língua deles, da própria medicina deles, de como eles conduzem de maneira tão bonita, tão sagrada, tão especial, com tanto respeito. Eu nunca vi algo. Tinha hora que parecia que eu tava assim, dentro de um filme. Eu dizia, gente, isso não é real, de tão belo, isso não é real, de tão belo. Era muita beleza. Aquele fogo, aquele céu estrelado, aquela lua maravilhosa, eles cantando lindamente. As mulheres têm assim, a voz feminina, a energia feminina, assim, estrondando ali o ambiente. Os homens também, sabe? Não tem nem como explicar aquilo ali. Não tem como explicar a energia daquele local, daquelas músicas, o poder daquela música que vai entrando no teu coração, na tua alma, que você não precisa entender a letra. Mas para quem quer saber, muita gente pergunta o que que fala essas músicas. Eu converso sempre com eles. Muitas não tem mais a tradução, mas geralmente elas estão falando disso, das aves, dos animais, da lua, do fogo, do ar, do Criador, sabe? É tudo voltado para elemento da natureza. Então, assim, são músicas que é uma conexão de fato muito forte com toda a natureza ao nosso redor, para que isso não morra na nossa vida,
para que a gente possa ser grato por tudo isso que a gente tem, pelo ar que a gente respira, pelo fogo, que hoje o fogo é o nosso, né, é nossa fonte para nossa alimentação, para cozinhar nossa comida, a água, tudo isso, né, todos esses elementos naturais do meio ambiente, cada planta, como cada planta tem o seu valor, cada planta tem a sua tem a sua finalidade, muitas plantas de cura, muitas plantas medicinais, inclusive, e cada elemento assim como um todo. Então as músicas elas falam disso tudo, sabe? Só que ao mesmo tempo elas são uma passagem para nós mesmos. Quando tem ali o ritual e a gente toma, consagra a ayahuasca, as músicas deles falam muito. É uma volta para casa, é uma volta lá para dentro, é uma volta lá para a infância, é uma volta para onde a gente se perdeu, é uma volta para todos os momentos mais lindos da nossa infância, é uma volta para as sombras também que estiveram lá, é uma volta para a nossa conexão com Deus, é uma volta para o nosso valor, é uma volta para o nosso auto-perdão, é uma volta para o nosso auto-merecimento, é uma volta para a conexão e honra dos nossos familiares. É uma volta para o amor para os nossos familiares. É uma volta para o amor à nossa essência, à nossa raiz, à nossa linhagem. Esse é o convite das músicas. Ela que nos leva, nos balança, às vezes como um bebê, te coloca no colo e te abraça como uma mãe ali, que olha para um recém-nascido com muito amor. Então, assim, não tem como colocar em palavras o amor das músicas deles e tudo isso que acontece na cerimônia. Sempre tem, todas elas, uma cura muito forte, respostas muito valiosas, conexão com você mesmo de forma muito profunda, um objetivo seu muito bem esclarecido no decorrer das 6, 8 horas de cerimônia, um conflito seu sendo explicado e mostrado, onde começou e todo esse emaranhado, desatando todos esses nós. Uma conexão muito forte com o sagrado, com Deus. Um momento de você aprender a ser mais grata por tudo. Pelo ar que você respira, pela tua saúde, pelo teu corpo, pelo garfo que você põe na boca de alimento. Agradecer pela planta que você come, pelo vegetal que você come, pelo animal que você come, por tudo. Pelas mínimas coisas, aprender a ser mais grata, aprender a ser mais humana. Enfim, tudo isso acontece dentro dessas cerimônias porque te leva para um lugar muito especial, um lugar que não tem egoísmo, um lugar que teu ego, tua vaidade, aquilo que você é dono da razão, porque você é assim, porque a sua personalidade é assim, porque seu jeito é assim, porque seu signo é assim, porque é assim que seu pai é, porque você é assim, porque sua mãe é. Quebra tudo isso, te quebra por inteiro e faz você renascer. Uma outra pessoa, um novo coração, uma alma mais leve, tendo todos esses aprendizados ali, bem detalhados e explicados ao longo dessas horas de cerimônia. E ao longo dos dias, mais aprendizados, mais ensinamentos sobre humildade, sobre isso que eu acabei de falar, da gente se achar o dono da razão. Teve um momento que a voz também chegou para mim e falou assim: as pessoas acham que ter personalidade forte é quem não se dobra, não cede, porque meu jeito é assim. Não, essa pessoa é fraca. Fortes são os que reconhecem seus erros, são os que falam que realmente precisam aprender, são os que pedem desculpa, são os que pedem perdão, porque aí tem que ter muita força. Tem que ter muita força para quebrar esse ego, esse orgulho e reconhecer que você é limitado, que precisa aprender, que tem coisa para evoluir. Fraco é esse que não precisa, que acha que tá bom, que já aprendeu o suficiente, que já sabe o suficiente, que não precisa disso, que não precisa daquilo, que não precisa daquilo, que se acha o dono da razão e se fecha para qualquer outro aprendizado. Esses são os fracos. Então aprendi muito sobre isso, sobre orgulho, humildade e tantas outras coisas. Ali era o clima de celebração, de gratidão da festa, a festa deles com música, com muita, muita gratidão, muita dança, uma energia muito positiva, muito forte. E ao longo dos dias, as coisas iam acontecendo de uma maneira muito mágica, como eu tô falando. Muitas respostas ali, como não tem dia e hora para marcar nada, é tudo no tempo da floresta. Eu já tirei o relógio no primeiro dia. Então, tudo que a gente tentava marcar, até com os indígenas ali, uma música para eles tocarem pra gente,
marcava uma hora, tal dia, não dava certo, era no tempo deles, no tempo da floresta. A floresta tem um tempo dela, das coisas acontecerem. E aí, naquele momento, pegava, encontrava todo mundo ali, se olhava e dizia, e aí a música é agora? É agora, bora, pega o violão, pega o tambor, vamos pra lá pra árvore. E assim acontecia, no tempo da floresta. E ali me ensinou muito, muito mesmo sobre essa questão de controle, essa questão de desapego, muita questão de desapego. Quando eu cheguei em São Luís, que eu ainda não estava aqui, que eu fui dormir na casa da minha tia, aí ela quis me dar a cama dela, quis que... Olha só, aí a babá da minha filha disse que eu não ia conseguir dormir numa caminha, nem no colchão, nem no sofá. Eu digo, menina, eu durmo em qualquer lugar. Tu não tem noção, não. Eu tava dormindo assim, 3, 4 horas assim, sem me mexer. Tendo uma redinha minúscula com 16 pessoas, eu durmo no chão. Esse colchão aqui tá bom, essa cama aqui tá boa. E comecei a ser grata pela minha cama, pelo meu banheiro. Aí eu tomei banho lá no banheiro da minha tia, e ali menor do que aqui, tão grata e tão feliz. Gente, tão grata, eu agradeço tudo hoje. Desde que eu cheguei ainda não reclamei nada, em nome de Jesus não vou mais estar reclamando, sabe? Eu tô olhando tudo pelo lado mais positivo. É lógico que a gente tem os nossos desafios, a gente tem as nossas dificuldades, não é fácil, eu lido com muita coisa. Sou mãe de uma menina de 10, de um menino de 19, tem marido, tem casa, tem empresa, tem família, tem as minhas idosinhas que eu cuido. É muita coisa, é o dia inteiro resolvendo coisa, resolvendo coisa, resolvendo coisa. Mas aprendi a ser muito, muito, muito mais grata. E foi muito impactante essa primeira cerimônia, muito, muito. Porque ainda eu tinha essa questão do murmúrio que vem, repetindo, sabe? Repetindo. Eu tive uma outra cura muito forte também, da parte da minha mãe, né? Da parte da minha mãe, a minha avó materna, no caso, essa linhagem materna, muito forte, quebrando muito ciclo ali de não ter marido, de não ter pai, de não ter um casamento sólido, de fome que passaram. Isso eu não tô falando de um tempo muito longo, não. Tô falando da minha avó, era analfabeta, passou fome, morava numa casinha de taipa pequenininha. A casa que minha avó morava era menor que esse meu quarto aqui. E as condições em que ela vivia também. Então, assim, muita escassez, e foi uma cura muito profunda de quebrar esses ciclos, mas não só isso. Eu pude estar com ela e eu pude receber durante horas conselhos muito fortes sobre casamento, que ela não teve um casamento sólido, e assim foi também. Depois também um pouco da minha mãe, que foi um casamento com seus desafios muito grandes, 22 anos de diferença, que ela buscava, na verdade, um pai ali. Então não era um relacionamento muito funcional, era uma carência paterna ali. Enfim, isso é bem pessoal, mas eu tô quebrando muitos ciclos ali. Então a minha avó, ela me deu muito, muito conselho. Ela pôde vir aqui, eu pude estar com ela nessa memória ali, naquele momento, naquele processo. E ela falou assim, olha, cuide bem do seu marido, dos seus filhos, ame seu marido. O meu morreu quando eu tinha uma filhinha muito pequena, que era minha mãe, e um outro filho. E você tem um marido, que é um provedor. E começou conselho. Assisti o pôr do sol da minha sacada com a minha avó. Coloquei a melhor louça para ela, o meu melhor perfume. E a gente teve um momento inesquecível, onde ela disse, quero que você viaje, eu quero que você tenha tudo que você merece ter, tudo, viajar, conhecer pessoas, conhecer o mundo, ter coisas e ser muito feliz, porque cada conquista sua, você vai estar me curando e eu vou estar celebrando com você. Então, cada vez que você conquistar algo, e isso eu não falo somente no financeiro, eu tô acabando de falar sobre casamento aqui, sobre filhos. Cada vez que você conquistar algo, eu também vou estar conquistando, eu também vou estar ganhando, eu também vou estar celebrando, eu e a sua mãe. Vamos estar nessa celebração juntas com você. Vamos estar juntas, conectadas. Você vai estar curando todas nós. E aí foi muito bonito, porque foi muito profundo, foi lá na raiz. Eu senti que estava quebrando muita coisa, sabe? Quebrando muita coisa. E ter ela ali comigo na minha mesa de jantar, com a minha melhor louça, e olhar esse pôr do sol e receber tantos conselhos da minha vozinha, foi uma cura na minha linhagem feminina muito grande. Porque foram quebrados muitos ciclos assim, de escassez,
sabe? De escassez financeira, ciclos também repetitivos no matrimônio, maternidade. Então foi um momento de cura muito forte. Para resumir, para finalizar, essa experiência na Amazônia trouxe não só esses ensinamentos, mas como eu falei, essa conexão com a natureza, com a terra, com os indígenas, e a gente tem tanto a aprender com eles. Como a gente é arrogante, né? Acha que a gente tem que aprender só com os grandes doutores, sendo que esses grandes sábios, eles guardam conhecimentos milenares que a gente não vai encontrar em livro, não vai encontrar em PhD nenhum profissional do seu mais índice, maior doutorado. Eles aprenderam lá atrás, com quem veio muito antes. Eles sabem de coisa que não tem livro ainda, sabe? Que a ciência ainda pode ser que não tenha comprovado tudo, mas eles têm ensinamentos espirituais ali, que se a gente abrir o coração para receber, a gente vai sentir Deus de uma forma muito grande, porque Deus ele não tá só numa igreja, numa placa, numa denominação. Ele tá ali, né, com a natureza, com aqueles cânticos, com aquelas pessoas que não tem quem senão Deus para te fazer renunciar a tantos vícios, tantas dores, perdoar abusadores, largar álcool, largar droga, melhorar da depressão, tirar esses pensamentos suicidas, melhorar no casamento, ser mais humilde, mais amoroso, olhar para o próximo com mais amor, ser mais generoso, ser mais empático. É Deus, gente, é Deus trabalhando dentro de você para você ser uma pessoa melhor para a sociedade, para o próximo. Então, isso daí é inquestionável, inquestionável. E olha só, por incrível que pareça, né, depois que meu marido começou também a frequentar comigo, e aí vai pros crentes que gostam muito de julgar, como uma experiência divina, né? O meu marido também teve muitos ciclos quebrados. Ele depois disso teve um encontro tão forte com Deus que ele, né, aceitou Jesus, né? Aceitou, já tinha Jesus, mas assim, foi lá na frente, na igreja, escuta mais louvor, vai todo o tempo para a igreja, vê tudo de Jesus se apaixonou muito por Jesus, de documentários, lê a Bíblia, ora, como antes nunca teve. E foi depois dessas experiências. Então isso é só para quem julga, né? Para quem diz que não é de Deus e que tá se drogando, que tá fazendo coisa errada. Acho que em nenhuma fase da minha vida eu tive tão consciente de quem eu sou, da minha identidade como pessoa, da minha identidade em Cristo, dos meus valores, de como eu precisava olhar para muitos defeitos, como eu precisava ser mais humilde, menos arrogante, mais amorosa, mais empática, mais humilde e também com meu marido, ver meus erros também, agir mais, ser mais solidária, mais generosa, enfim. É uma mudança muito grande, interior muito grande. E não tem como colocar em palavras todos os ganhos, não. Isso é um pouco do resumo dessas 3 grandes lições que eu recebi ao longo desses 7 dias. Eu recebi dezenas, sei lá, incontáveis lições, mas essas foram as que mais me impactaram até então. Se você tiver alguma dúvida também, pode estar me chamando no direct. Eu posso estar conversando, explicando um pouco mais para quem tem assim um coração mais aberto para entender um pouco mais dessa experiência. E hoje o Dr. Wilson, ele é um grande estudioso, ele fala muito sobre isso, ele traz os estudos da ciência, da medicina, ele fala com muita autoridade e de maneira mais profunda. Ele tem curso hoje sobre essas medicinas enteógenas, que fala sobre a ayahuasca e a psilocibina. Ele tem estudos de caso, ele trabalha anos e anos e anos com isso, então ele tem grande experiência para falar. Ele tem centenas de pacientes já tratados com medicinas da floresta. Então, se você também quiser entender um pouco mais, tem o Dr. Wilson aí nas redes sociais que você pode estar aprofundando no assunto. Espero ter contribuído, abri meu coração aqui para vocês, trouxe minhas vulnerabilidades que eu tinha e aquilo que foi trabalhado também, que precisava. Estou sempre em busca de melhor, aprendendo cada vez mais e me limpando e renascendo. Cada experiência para mim é um renascimento. É olhar realmente o que eu tenho de defeito, o que precisa melhorar, o que precisa sair da minha vida, o que precisa entrar na minha vida. Tá bom, gente? É isso, com muito carinho. Desculpa também qualquer coisa, se não fui clara o suficiente ou
enfim, se não te agradei de alguma forma, mas essa é a verdade que tá no meu coração e eu não posso deixar de seguir a verdade no meu coração. E o que eu tô falando aqui é de fato o que Deus me pediu para falar dessa experiência e para falar dos ganhos que eu tive, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos.